Que culto abençoado, né? Quem está sendo abençoado aqui? Deus está nesse lugar, né? E Deus sempre tem coisas novas para nós. Eu quero convidar você, abra o teu coração. Diga, Deus, fala comigo. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Coloca a mão no seu coração. Respira fundo. Peça a Deus, fala comigo. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Fala, Senhor, conosco. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Prometo ser breve. Que hoje nós temos escola dominical, então se preparem aí. Terminando o nosso culto, nós seguimos na escola dominical. Amém? Você abriu aí em Marcos capítulo 10. Nós já lemos uma porção desse texto no batismo. Marcos capítulo 10, verso 17 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 10, 17 em diante. Diz assim. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra. Mas Jesus lhes repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém? Todas as coisas são possíveis para Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, capítulo 10, verso 46, que também diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Esses dois textos do capítulo 10 são textos aí da semana final de Jesus. Jesus está indo para Jerusalém agora e ele vai ser recebido ali com Hosana
ao rei, né? Então ele entra em Jerusalém, na entrada triunfal. Jesus está entrando na última semana. Essas pessoas, elas tinham uma última oportunidade, porque Jesus já ia para a cruz. E Jesus sabia disso, Jesus tinha esse entendimento. E ele encontra essas duas pessoas que eu quero trabalhar com você, alguns princípios. E a minha pergunta nessa manhã é: você sabe o que você quer? Você sabe o que você quer? Eu não sei se já teve aquela vontade, assim, dizendo de comer alguma coisa. As mulheres não têm isso. Dizendo, puxa, eu estou com vontade de comer alguma coisa. Aí você fala, o que você quer comer? Ah, não sei. Né? Você tem uma vontade, mas não sabe o que você quer. Às vezes a gente é assim. Nós queremos algo, mas não sabemos direito o que é. A Bíblia mostra dois homens que tinham uma vontade. Eles tinham um desejo. E eles vão até Jesus. Da mesma forma, eles chegam até Jesus. Mas de maneiras diferentes. E eu quero trabalhar aqui com você alguns pontos no tempo que nos resta. Quando a gente olha para esse texto, Jesus estava passando por Jericó. E aí um homem rico chega para ele. E ele diz assim, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Esse homem, ele chega para Jesus e diz assim, Senhor, o Senhor é um mestre entre muitos. E o Senhor é bom. É interessante essa palavra, porque Jesus refuta essa palavra, diz, bom é Deus. E a gente pergunta, por que Jesus diz isso, né? Porque Jesus sabia o critério do coração daquele homem. E muitas vezes nós dizemos que Deus é bom, porque Deus operou uma bênção na nossa vida. Você pode dizer, Deus é bom, por quê? Porque Ele me curou. Deus é bom, por quê? Porque Ele restaurou a minha família. Deus é bom, porque Ele te deu algo, Ele fez algo na tua vida. E Jesus sabia disso. Mas nós precisamos entender que Deus é bom, porque Ele é Deus. Ele é soberano. E Ele é sempre bom, ainda que coisas ruins, ainda que lutas venham sobre a minha vida, Deus continua sendo bom. Deus não é bom porque Ele me deu a salvação apenas, Ele é bom porque a sua natureza é bondosa. Ele é bom. Independente do que acontece com a minha vida, e Jesus sabia disso. Ele era Deus, então Ele diz, bom é Deus. Se aquele homem tivesse discernimento, ele dizendo, tu és bom então, porque tu és Deus. Mas ele estava dizendo, Jesus sabia, Deus é bom, porque algumas coisas ele tinha dinheiro, ele tinha recursos. Então ele podia dizer, Deus é bom, porque eu tenho algumas coisas. Deus tem me abençoado. Deus tem aberto portas para a minha vida. Sabe, é interessante isso. Mas esse cego, Bartimeu, ele olha para Jesus, e ele não chama Jesus de rabi, de mestre. Como que ele chama Jesus? Ele chama Jesus de Rabone, meu mestre. Lucas capítulo 18, ele traduz como Senhor. Tem diferença de mestre para Senhor? Sim ou não? Tem ou não? Jesus é o seu mestre ou Ele é o seu Senhor? Ele é um mestre ou Ele é o mestre? Esse cego, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele chama Jesus, Rabone. Ele diz assim, o Senhor é o meu mestre. Eu quero ouvir o Senhor. Sabe a diferença? Nós queremos a mesma coisa. Nós queremos a salvação, amém? Mas eu posso buscar isso em Jesus como um conselheiro apenas, ou eu posso buscar essa salvação como Ele sendo o meu Senhor e o meu mestre. Amém? Sabe, aquele cego, ele diz, não, o Senhor não é um mestre, o Senhor não é igual a Anás, Caifás, o Senhor não é igual a Gamaliel, a Hilel, o Senhor é o meu mestre. Jesus tem sido o seu mestre?
Amém? Sabe, nós precisamos entender isso, né? O que eu quero e como eu preciso querer. Esse homem aqui entendeu que ele tinha um mestre. Jesus era um mestre, mas não era o seu mestre. Aquele homem cego, ele diz: o Senhor é o meu mestre, tu és o meu Senhor. Há uma grande diferença, amém? Uma outra coisa que a gente olha para esse homem, é que ele diz assim, esse homem rico diz: Senhor, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Há dois critérios aí, que ele usa. Primeiro, porque a herança, ela é por filiação, não é um mérito, amém? Não é? Nós herdamos por filiação e não por mérito. Mas ele diz: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que ele estava dizendo é, qual deve ser o meu mérito para herdar a vida eterna? Ele estava associando a salvação a um mérito pessoal. E nós sabemos que a salvação é pela graça, amém? Não há nada que você possa fazer para Deus, para que você possa ser digno da salvação. Ele te deu a salvação de graça, porque Ele te amou. Não é mérito. Ainda que você faça boas coisas, que você distribua o Evangelho no mundo inteiro, você gaste toda a sua fortuna, você não paga a salvação. Mas aquele cego, ele olha para Jesus, e ele diz o quê? Jesus, tem misericórdia de mim. Ele não diz o que eu devo fazer. E aquele jovem ainda diz: tudo isso eu tenho observado. Não, aquele cego diz: tem misericórdia de mim. E misericórdia, nós sabemos, é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Ele diz: eu sou um pecador, mas o Senhor tem misericórdia de mim, porque eu não tenho mérito nenhum. Sabe, muitas vezes a gente fica decepcionado, sabe, com as coisas que acontecem na nossa vida, porque nós achamos que nós temos algum mérito. Quantas vezes você já viu pessoas deixando o Evangelho, saindo da igreja, porque acha que Deus poderia ou deveria dar algo mais para eles, deveria fazer algo mais na sua vida que ainda não fez? Nós precisamos ter a clareza, que se Deus só nos desse a salvação e mais nada, nós ainda seríamos eternamente devedores à graça. Nós somos miseráveis, nós precisamos da misericórdia de Deus, amém? Aquele homem queria ser salvo e curado também, mas ele chega sem mérito algum, dizendo: tem misericórdia. Aquele homem rico diz: Senhor, eu já faço tudo, o que eu preciso fazer ainda mais para herdar a vida eterna? Qual é o meu mérito? Olha o meu mérito. Talvez a gente está decepcionada porque nós achamos que nós temos algum mérito. E Deus tem uma dívida para com a gente. Mas Deus não tem dívida nenhuma, porque Ele já deu tudo o que Ele podia dar, que é Jesus Cristo por mim e por você. Amém? Nós queremos a salvação, amém? Nós queremos a vida eterna, como esse homem. Mas ele queria ganhar por mérito. E nós precisamos reconhecer a nossa pequenez. Sabe, uma outra coisa que a gente olha na vida desses dois homens, é que Jesus diz assim: o que você precisa, falta uma coisa para você. Tem uma coisa que falta. Sabe, porque aquele homem não era inteiro ainda. Ele precisava entregar algo, e talvez nós queremos a salvação, mas ainda falta alguma coisa que eu não coloco aos pés de Jesus, que eu não entrego para Ele, que eu estou retendo na minha vida, e eu preciso entregar, para que eu possa viver aquilo que eu quero, aquilo que eu estou buscando. Talvez Jesus olha para mim, para você, e diz: falta alguma coisa. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser inteiros. O que Jesus estava olhando para aquele homem, diz: olha, você tem muita coisa, mas falta algo, porque você ainda não é inteiro, meu. Você não deu tudo o que você tem. Você precisa entregar mais. Talvez Jesus olha para mim, para você, e diz: você precisa entregar mais do que você está entregando para mim. Sabe,
E aquele cego, que não tinha nada, o que ele tinha? Uma capa, não era isso? Ele era um mendigo, sentado à beira ele tinha uma capa, e a Bíblia diz que quando Jesus chama ele, o que ele faz? Ele joga a capa. Talvez a única coisa, o único bem que ele tinha, e ele deixa de lado, porque Jesus o chamou. Às vezes a gente não quer deixar uns trapinhos que a gente tem, um dinheirinho, uma posição, para correr e se lançar nos braços de Jesus. A gente fica retendo isso. Aquele jovem, ele diz, eu não posso seguir o Senhor, porque eu tenho algumas coisas que eu não posso abrir mão. Mas aquele cego, ele abre mão da sua capa e corre e se lança a Jesus. Como nós estamos buscando aquilo que a gente quer? Sabe? Lançando tudo e deixando de lado, retendo alguma coisa ainda nas nossas mãos, que a gente não abre mão. A gente quer a salvação, a gente quer a vida eterna, mas a gente não quer abrir mão de algumas coisas. Sabe, meu querido, palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, o Senhor diz assim para Marta, lembra disso? Diz, Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Uma coisa, o que é necessário para você? Para você ter aquilo que você quer. O que é necessário? O que é necessário, gente? Diga assim comigo, Jesus. Jesus. É a única coisa que você precisa. Jesus. Ele é a única coisa. Você, às vezes a gente se angustia por tantas coisas, sabe? Porque a gente quer reter tantas coisas, mas aquilo que eu preciso, e você precisa, é Jesus. Amém? Ou você precisa, você está angustiado porque você precisa de mais outras coisas. Sabe, um dia, uma pessoa, eu fui evangelizar e falar de Jesus para uma pessoa, ele disse, se Jesus não me der isso, pastor, então ele não precisa me dar nada. Eu não quero esse Jesus. Se Jesus não fizer isso na minha vida, eu falei, então você vai ficar sem Jesus. Porque se ele não é o centro da nossa vida, meu querido, ele não pode se comprometer com você. Jesus precisa ser o seu tudo. Amém? Agora, quando a gente olha a vida desses dois homens, eles queriam a vida eterna. Eles queriam algo de Jesus. Aquele jovem queria a vida eterna. E aquele homem queria ser curado. Mas no final dessa história, diz que ele lança a capa. Perdão, aquele jovem rico, a Bíblia diz que ele olha para Jesus, ele se entristece e ele vai embora. Ele deixa Jesus, talvez Jesus fica pensando, esse é o último momento, ele não vai me encontrar mais. Ele não vai ter mais oportunidade. E Jesus ama aquele jovem, diz a palavra, ele ama. E olha com tristeza, aquele jovem indo embora, porque ele não queria abrir mão. Sabe, quando nós olhamos isso, né, Jesus faz um convite para ele. Jesus fala, vende tudo, vem e me segue. Era o final da vida de Jesus, ele diz, vem me segue, seja meu discípulo, caminha comigo. Mas ele vai embora. Agora, aquele cego que era indigno, diz que ele lança a capa, e quando Jesus diz assim, ó, você vai ser curado, ele podia correr para sua família, para os seus amigos, agora eu vou trabalhar, agora eu posso ganhar dinheiro, agora eu posso fazer aquilo que eu quero. A Bíblia diz que ele sai correndo e segue a Jesus. A única coisa que ele precisava. Ele diz, eu preciso de Jesus. Sabe, meu querido, às vezes a gente está como aquele jovem, a gente sai, né, da igreja desapontado porque o Senhor não fez aquilo que a gente queria, que eu precisava, o que eu queria. Mas Ele já fez tudo o que Ele precisava, que é a salvação. Sabe, aquele homem entendeu e ele passou a seguir Jesus como um discípulo. Sabe, a gente quer tanta coisa,
Mas uma coisa é necessário: seguir Jesus. Deixar tudo e seguir Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, é interessante isso, que aquele homem, ele começa a seguir Jesus e ele não sabe talvez para onde Jesus vai, mas ele quer seguir Jesus, porque agora ele vê, ele quer ser um discípulo de Jesus. Sabe, eu não sei você, mas muitas vezes a gente quer que Jesus nos siga. A gente quer que Jesus nos siga. Você está fazendo as suas coisas e dizendo: Senhor, vem comigo, vem comigo. Não é assim? Senhor, eu vou fazer um negócio, vem me abençoar, Jesus, vem, segue, anda atrás de mim. Mas Jesus, Ele te chama para que você siga Ele, que Ele vá na frente, que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. A palavra que Jesus usa para esse cego Bartimeu, Ele diz: você é curado. Ele usa a palavra curado. E a palavra curado aqui é sozo. Não é só uma cura física, mas é uma cura espiritual. Jesus cura ele completamente. O que Jesus estava dizendo assim: você não vai ser só curado, você vai ser salvo também. Como aquele jovem rico queria, ele vai ser salvo. Mas aquele jovem rico, ele não quis abrir mão, não quis seguir a Jesus, não quis ser discípulo de Jesus. Sabe, meu querido, talvez uma coisa só nos separa de viver aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Uma coisa só. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, quem quer ser salvo, todo mundo vai levantar a mão. Amém? Sim ou não? Mas talvez a gente não faça as escolhas certas. A gente não esteja disposto a abrir mão de nada. Aquele homem que só tinha uma capa, ele lançou tudo para seguir Jesus. Aquele homem que estava buscando uma cura, agora ele recebe a salvação. Aquele homem que se sentia indigno, agora ele é discípulo de Jesus. Ele segue a Jesus. Mas aquele jovem, Jesus olha para ele e diz: falta uma coisa. Eu preciso aprender que Jesus, ele não é um mestre, ele é o mestre. Ele não é um senhor, ele é o meu Senhor. Eu preciso aprender que eu não tenho mérito algum na minha salvação para herdar a vida eterna. É somente graça e misericórdia de Deus na minha vida. Eu preciso aprender que eu não tenho que deixar alguma coisa para obter aquilo que Jesus tem para mim, mas eu preciso deixar tudo. E Ele pede tudo. E uma coisa que Jesus espera é que você siga Ele. Não que Ele siga você. Você siga Ele. Você coloque os seus passos nos passos dEle. E nessa manhã, se falta alguma coisa, meu querido, se o Espírito Santo está te incomodando, eu quero convidar você a dizer para Jesus: Jesus, eu abro mão. Eu quero viver como o Senhor quer que eu viva. Aleluia. Coloque a sua vida diante do altar. Talvez nessa manhã o Espírito Santo está dizendo: falta isso. Você precisa deixar isso. Você precisa colocar isso no meu altar, para você obter aquilo que você quer. Jesus, ele não cede às nossas vontades, aos nossos desejos. Ele é o Senhor. Quando aquele jovem coloca um critério para Jesus, Jesus simplesmente olha para ele com amor. Mas Jesus não muda os seus critérios. Quero convidar você, como aquele cego Bartimeu, clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus. Eu não tenho mérito nenhum, eu preciso da tua salvação. Senhor, tu és tudo o que eu preciso, o que eu desejo. Jesus, toca na minha vida, me cura,
me salva, eu preciso de Ti. Coloca a tua vida no altar. Oh, Jesus. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Vem tocar-nos, ó Deus. Vem gerar o novo do Senhor nesse altar. Oh Deus, vem tocar-nos, Espírito Santo. Vem encher-nos, Espírito Santo. Oh Deus. Oh Jesus. Oh Deus, renova, Espírito Santo. Renova os nossos corações, as nossas vidas. Oh Jesus, vem Senhor e me rezar todos os dias. Vem Senhor. Oh Jesus, faça a tua obra, Deus, em nossas vidas. Oh Senhor, eu quero abrir o altar. Se essa palavra é para você, eu quero abrir o altar. Nós temos alguns minutos ainda. Eu quero convidar você a vir ao altar e dizer: Senhor, como Bartimeu, eu quero clamar, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não tenho méritos, eu quero a Tua graça. Eu preciso da Tua salvação. Eu preciso do Teu toque. Eu preciso, Senhor, da Tua cura. Eu quero orar por você no altar. O altar está aberto, venha rapidamente. Se essa palavra é para você, se o Senhor te chama a um posicionamento dizendo: deixa aqui o que falta, porque eu quero um compromisso contigo, venha no altar. Eu quero orar com você. Eu sei que Deus tem algo novo. Deus quer tocar a tua vida e o teu coração. Não fique olhando para o lado, se alguém está vindo, mas diga: Senhor, eu quero. Eu não quero estar no altar como aquele homem rico, mas eu quero estar como Bartimeu, Senhor. Oh Pai, alguém que precisa da Tua misericórdia, que está disposto a abrir mão daquilo que falta. Oh Jesus, Deus, que o Senhor venha nos tocar nessa manhã. Que o Senhor toque na vida dos Teus filhos nessa manhã. Pai amado, vem gerar, ó Deus, o novo. Espírito Santo de Deus, que a Tua presença se manifeste de forma sobrenatural, Pai. Que o Senhor esteja gerando o novo do Teu Santo Espírito em cada coração aqui, Pai. Ó Senhor, um compromisso profundo contigo. Deus de renovo espiritual, da presença do Senhor, Espírito Santo. Que o Senhor esteja, Pai amado, agora, recebendo das mãos dos Teus filhos, Pai, aquilo que faltava, aquilo que, Senhor Jesus amado, que precisa ser colocado no altar, no nome de Jesus. Eu sei que o Senhor tem coisas novas, eu sei que o Senhor, ó Pai amado, quer fazer novo do Senhor, no coração dos Teus filhos. Que eles recebam um toque da Tua mão, não da minha. Espírito Santo de Deus, manifesta a Tua presença aqui, Pai. Faça a Tua obra, Senhor, como o Senhor fez na vida daquele homem. O Senhor curou, o Senhor salvou, e ele te seguiu, Pai. Seja assim com os Teus filhos, ó Pai, suas filhas, ó Deus, que possam te seguir com alegria, Pai. Possa deixar no altar aquilo que falta, Senhor, e receber o novo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês.
Deus abençoe a família, Deus abençoe a casa, Deus abençoe a semana, que a tua vida seja abençoada, que o Espírito Santo te guie, que você possa seguir Jesus aonde você for, na escola, na faculdade, aqueles que estão em viagem, que possam seguir Jesus aonde for, dizendo: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Mestre, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Oh Deus, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Quero ser aleluia Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.